Rapaziada, é o seguinte, grupo do Brasil na Copa do Mundo 2026, será que vem o Hexa? Tá definido, a gente já sabe quem vai ser os nossos adversários, quero falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo e dar alguns pitaquinhos nos grupos alheios, né? Vamos dar uma olhada também nos grupos alheios, tem muita coisa pra falar, eu vou deixar aqui na trilha pra vocês, pra ficar mais fácil de vocês irem pra lá, caso vocês queiram saber de um grupo específico, beleza? Mas vamos focar aqui primeiro no Brasil, que está no grupo C, cabeça de chave, com Escócia, Marrocos e Haiti. Primeiro ponto que vale a pena a gente mencionar, por conta do tamanho, né, quantidade de grupos, quantidade de equipes que a gente tem nessa Copa do Mundo, são 48, teremos 8 terceiros melhores colocados passando a próxima fase. Então, a gente geralmente falava do primeiro e segundo, quem tem chance, dá pra gente falar de 3 aqui. Acho que tem essa condição aqui também. Bom, primeiro, acho o grupo do Brasil ruim? Grupo da morte? Não. Acho que o Brasil pegou moleza? Também não. Eu acho que ficou realmente muito neutro nessa questão. Por quê? Porque se a gente analisar, a gente pegou o africano mais forte, que foi a equipe do Marrocos. E aqui, cara, a gente tem um motivo muito óbvio para falar isso. A gente olha o time da seleção marroquina e é um time de muito respeito. Achraf Hakimi, tem agora também a adição da última Copa do Mundo, que brilhou pra caramba, né? Foi quarto colocado. Tem agora o Brahim Dias, que é um excelente jogador, poderia ter Lamine Yamal, inclusive, né? E ainda tem, claro, aqueles jogadores que a gente viu e muita gente conheceu ali naquela Copa do Mundo 2022, que realmente foi uma surpresa. E aí a gente tem o Saibari, que é um jogador que tá jogando muita bola no PSV, o Elias Pesseguir, que acabou de ser vendido, é jovem, mas já tá sendo titular aqui nessa equipe, sabe? Tem o Illas Akomak, que joga no Vila Real, enfim, tem muito jogador bom nessa seleção marroquina, tá? Então mistura muito boa de juventude e também os jogadores mais experientes, inclusive olho no Hans Mané, tá? Jogador do Lille que tá jogando muita bola. Então acho que aqui o Brasil deu azar, pegou o africano mais complicado. Já na Europa, por mais que eu respeite muito a seleção escocesa, a gente poderia ter pegado uma Croácia, então dá pra gente reclamar muito, então pra mim ficou de bom tamanho de certa forma, então por isso que eu acho que as coisas se equilibram por aqui. E se a gente olhar a Escócia, claro que a gente vai falar do Scott McTominay, que inclusive tem vídeo análise aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês, é o melhor jogador da Série A e é um jogador que vem jogando muito bem, inclusive fez um golaço lá nos playoffs para chegar nas últimas rodadas aí, para chegar, né, fez o gol contra a Dinamarca ali, um voleio. E tem bons jogadores, né? Tem, por exemplo, o Andrew Robertson, tem o Kieran Tierney, tem também aqui no meio campo o John McGinn, que é ótimo jogador da Aston Villa, tem o Lewis Ferguson, que é o capitão do Bolonha. Então assim, tem um material humano legal. E além de tudo, é um time que tem uma bola parada muito forte, que o Brasil vai ter que tomar muito cuidado, tá? Bola na área, é sempre um perigo, Scott McTominay, Shea Adams, Lyndon Dykes, enfim, os zagueiros também são fortes aqui nesse quesito. E é um time que é extremamente físico. Vai se fechar muitas vezes com 3 zagueiros, com 5, né, na verdade, somando os laterais. Então, não imagino um jogo fácil também, tá? Depois, a gente tem o Haiti, que honestamente para mim é o menos conhecido, e é o adversário que é onde eu acredito que o Brasil vai conseguir somar, além dos pontos, dos 3 pontos, vai conseguir nesse jogar bem, ainda mais que não vai ser o primeiro jogo, vai ter condições ali, se chegar ainda precisando de ponto, vai conseguir vencer e vai vencer com uma vantagem um pouco mais larga. Olho, né, no Franz Pierrot, que é o principal jogador aqui da equipe, joga no AEK Atenas, mas é um centroavante ali realmente de área, trombador, tá? É isso que dá pra falar dessa seleção haitiana. Então assim, pra mim, com o grupo definido, eu fico tranquilo e fico confiante que o Brasil vença. Claro que tem que tomar cuidado contra Marrocos, contra Escócia, sim, né? Mas eu acho que ainda tem boas condições da gente ser primeiro lugar. O que vocês acham? Vocês comentem aqui embaixo. E eu tenho muita dúvida, tá? Como que esse Marrocos vai jogar? Eu vi o Rafael Oliveira falando sobre isso, eu corroboro com ele, né? Da Cazé TV. Ele comentou, né? Hoje o Marrocos vai jogar como? Por quê? Porque em 2022 o Marrocos era uma surpresa, ninguém sabia como que eles iam jogar, se fecharam ali, contra-ataque, muito mérito tático, né? Uma entrega física extrema, absurda. E hoje? Será que todo mundo vai esperar o Marrocos um pouquinho mais? Vai fazer o Marrocos se lançar um pouquinho? O Brasil, inclusive, é muito bom com espaço, tá? Não acho que eles vão fazer isso aqui contra o Brasil, mas talvez o jogo contra a Escócia e contra a Haiti eles tenham que sair um pouquinho mais. E aí pode acabar perdendo ponto e pode facilitar, pelo menos a minha lógica, sendo eles o segundo melhor do grupo, o Brasil ser primeiro naturalmente aqui com mais pontos. Então, para mim, o Brasil tem grandes condições de classificar. Agora vamos dar aquela passada nos outros grupos. No grupo A, a gente tem África do Sul, México, Coreia do Sul. E aí depois um dos playoffs pode vir Dinamarca, para mim o mais forte, Macedônia, República Tcheca e Irlanda. Aliás, a Irlanda que venceu Portugal de Cristiano Ronaldo, né? Então assim,
são adversários respeitáveis que podem vir. Se vier a Dinamarca vai ser o melhor do grupo A, tá? Se não vier uma Dinamarca, vier uma Macedônia, uma República Tcheca ou uma Irlanda, talvez o México ainda esteja à frente, muito pelo fato do México jogar dentro de casa. A gente não sabe como vai ser os europeus jogando no calor, não sabe como que vai ser a questão dos estádios e tudo mais, e horários também, tá? Ainda a tabela ainda tá sendo definida. Então assim, para mim o México é, aí, até esse momento, né, se não entrar a Dinamarca, a grande potência desse grupo. Lembrando que a Coreia do Sul, por mais que tenha o Heung-min não é um time muito confiável. E a África do Sul, claro que a gente tem que respeitar, por quê? Porque fez uma ótima qualificação lá na CAF, tá? Inclusive na frente da Nigéria, tá? Então alguma coisa de bom tem, tá? Mas eu conheço realmente muito pouco da África do Sul para opinar. Então pode ser uma surpresa? Pode ser aí, brigando pelo terceiro colocado, na minha opinião, tá? Porque eu acho que aí, né, se a Dinamarca chegar, apesar da Dinamarca decepcionando bastante, ainda assim tem uma seleção um pouco melhor. Passando para grupo B, a gente tem Catar, Canadá, Suíça, e aí depois pode vir uma Itália, uma Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia. Acho que se vem a Itália, por mais que a Itália tem todos os problemas, eu colocaria a Itália como cabeça de chave, né, para ser o primeiro lugar aqui nesse grupo, se conseguir chegar aqui dos playoffs. Agora, se vir a Irlanda do Norte, cara, seria uma zebraça, porque a Irlanda do Norte, pra mim, desses playoffs aqui é a mais fraca. Se vir País de Gales, a gente sabe o que esperar, bola parada, contra-ataque, tá? Inclusive contra-ataca muito bem, né? Tem o Harry Wilson, por exemplo, que é um bom jogador. E aí se vir a Bósnia, é um time ali com pouco material humano, tem o Edzeko já em fim de carreira, tal. Tem o Demirovic, que eu gosto bastante do Stuttgart, mas não é um time que assusta. E aí sobre, de fato, cabeça de chave daqui, que é o Canadá, não é um time muito confiável, né? Tem o Alphonso Davies, tem um outro jogador ali, mas nada que assuste. Então, pra mim, nesse momento, a Suíça é o time para ser batido, né, pelos seus adversários. E o Catar também não tem muito material humano. Tem até o Julian Lopetegui, né, como seu treinador agora. Não sei o que ele vai fazer aqui, porque é um treinador muito de jogo posicional, então eu não consigo ver isso na seleção do Catar. Então, assim, não me anima muito, tá? Tem o Akram Afif, que é um cara que eu gosto demais, inclusive poderia estar jogando na Europa, né? Joga no Al-Saad já e faz gol pra caramba, dá assistência pra caramba. Tem alguns jogadores também que eles acabaram nacionalizando, né? O caso do Edmilson Júnior, caso do Guilherme, que jogava no Corinthians também, mas não é uma seleção que realmente assusta pra mim, né? Briga ali com o Canadá pra ser o terceiro, tá? Isso pensando já numa possível chegada da Itália nesse grupo aqui. Depois a gente já vai pulo pro grupo D, já que a gente já falou da seleção brasileira. Paraguai, Estados Unidos, Austrália, e aí depois vem também, pode vir pedrada no playoff, porque tem Turquia, Romênia, Eslováquia e Kosovo. Se vira Turquia é o melhor do grupo, tá? Até o momento, Estados Unidos, por jogar dentro de casa, por ter mais material humano, acho que é a primeira potência. O Paraguai é um time muito duro, né? Inclusive eu sempre falo, eu olho a seleção paraguaia, eu vejo bons nomes, né? Julian Ciso, tem o Gustavo Gomes na defesa, tem o Júnior Alonso, né, que aqui joga na equipe do Atlético Mineiro. Tem o Souza também, que joga na equipe do Palmeiras. Mas não é um time que engrena, sabe? Não é um time que atrai muito futebolisticamente falando. Então, assim, se jogasse um pouquinho mais, poderia brigar. Mas hoje, especificamente, eu coloco os Estados Unidos como uma grande força e a Austrália ali vai se divertir. Vai se divertir e ver o que acontece, né? Grupo E, tá? Aí a gente tem Costa do Marfim, que tem ótimos jogadores. A Alemanha, que também já tá há bastante tempo batendo cabeça, tá igual o Brasil, né? Passa ciclo, entra ciclo, eles não conseguem se arrumar mais depois de ser campeão do mundo. Equador, seleção promissora demais. E por fim, Curaçao, que, pô, grande surpresa, Curaçao numa Copa do Mundo. Convenhamos, né, velho? Acho que ninguém esperava Curaçao aí jogar uma Copa do Mundo. E aí, assim, acho que nesse grupo aqui, acaba que a Alemanha é a grande estrela, né? E se jogar a bola, que pode jogar com grandes jogadores que tem, como o Florian Wirtz, o Nico Votemade, que eu gosto muito, Kimmich, que é um cara assim, ó, acho até subestimado um pouquinho, né? Que pouca gente fala. Acho que a Alemanha pode fazer uma boa Copa do Mundo e pode ser primeiro lugar até com certa tranquilidade, tá? E aí depois o Curaçao realmente a gente não sabe o que esperar. E a Costa do Marfim, né? Que teve ali também, né? Aquela questão do time africano, de ter alguns problemas ali administrativos, mas conseguiu chegar em uma Copa do Mundo e é legal ver a Costa do Marfim com o Nicolas Pepe jogando muito bem pelo Villarreal, né? Retomando a carreira, o Amady Diallo, que joga mais de ala, tem o Sebastian Haller, tem o Diomandé, que inclusive eu falei, ó, nesse vídeo que vai aparecer aqui pra vocês, que é uma ótima promessa. E aí depois tem os caras mais consagrados, como o Kessié, o Sangaré, que joga no Nottingham Forest. Então assim, tem seleção,
tem seleção para brigar para ser a segunda potência do grupo. E aí depois, por fim, a gente tem o Equador, que a gente vê bastante perto, é muito difícil se enfrentar dentro de casa, vamos ver como que vai ser numa Copa do Mundo. E aí tem ótimos jogadores jovens, né? Tem experiência do Ener Valencia, que eu acredito que vai para uma próxima Copa do Mundo? Tem, mas aí depois já tem o Nilson Angulo, que joga no Anderlecht, que é bom jogador. O Caicedo, que apesar de ter 24 anos, já é um jogador experiente. O Kendry Páez, tem o Gonzalo Plata. Então tem bons jogadores, tá? E eu gosto muito, principalmente do William Pátio, né? Que é um ótimo, um dos melhores zagueiros do mundo, na minha opinião, nesse momento. Então, cara, a briga é boa aqui, viu? A briga é muito boa pra gente imaginar quem seria o segundo lugar. Quizá se a Alemanha bobear aqui, inclusive Costa do Marfim e Equador tá chegando, hein? Vamos ver. Grupo F, tá? A gente tem a Tunísia, Holanda, Japão e aí depois pode vir um da UEFA também, que pode ser ou Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia. Também, né, velho? Que grupinho complicado, hein? Não é um grupo fácil. O Japão cada vez mais colocando assim num patamar acima, futebolisticamente falando. A Tunísia a gente viu que tem estratégia, né? É um time muito fraco, eu diria assim, nome por nome, mas é um time que sabe ser estrategista. E aí depois pode entrar uma Ucrânia, que é sempre um time muito lutador. A Suécia, que tem Viktor Gyökeres, tem o Alexander Isak, que foi muito mal, inclusive ambos foram mal também. Uma Polônia que pode ter aí um Lewandowski indo para mais uma Copa do Mundo. E a Albânia do Silvinismo, tá? Que a Albânia também é um time estrategista, né? Se defende, contra-ataca, a hora que tiver oportunidade vai fazer um gol e fecha a casinha, né? Mérito demais, realmente, do Little Silvio, tá? Mas, pra mim, Holanda é primeiro lugar, o Japão até esse momento segundo, e aí vai depender muito de quem chega. Mas quem chega vai brigar com a Tunísia, no mínimo, tá? Pra ser terceiro, tá? Isso considerando, obviamente, que não tem um bom desempenho a Suécia, né? Até a Polônia, eu acho que não joga tão bem futebol assim, né? Como poderia, né? Tendo um jogador como Lewandowski ali à frente. Depois a gente vai para o grupo G. Egito, Bélgica, Irã e Nova Zelândia. Pô, né? Nova Zelândia e Irã, na minha opinião, para brigar para o terceiro lugar, tá? Acho que o Irã até um pouco à frente. Depois a gente tem a Bélgica, que para mim é o líder, com o Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, entre outros jogadores aí, Tielemans no meio campo também, uma seleção já um pouco mais ali com jogadores mais velhos, mas ainda aquela química dos jogadores jovens, né? O De Ketelaere, por exemplo, da Atalanta, e o Egito, cara, o Egito que também vai brigar, mas eu diria que se tratando, né, da diferença de Bélgica para Egito, Irã e Nova Zelândia, é um dos grupos mais desequilibrados. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho isso também. Beleza? Então, pra mim, Bélgica tem tudo para classificar, apesar da Bélgica ter diversos problemas pessoais ali entre os jogadores, Courtois com De Bruyne, tem um monte de treta, Courtois às vezes fala que vai parar e não para, enfim. Mas se o time se estruturar, quiser jogar uma Copa do Mundo, coisa que não aconteceu em 2022, classifica com tranquilidade aqui em primeiro, na minha opinião. Acho que o Salah já tá num momentinho não muito bom no Liverpool, né? Inclusive falei sobre o momento do Liverpool aí, vou deixar o vídeo aqui também pra vocês. E Nova Zelândia e Irã realmente não tem o que fazer, né? É torcer pra brigar por alguma coisa por ali. Depois a gente tem o grupo H, Arábia Saudita, Espanha, Uruguai e Cabo Verde. Curiosidade, né? A Arábia Saudita, por mais que obviamente eu não coloque como favorito no grupo como esse, foi a única seleção que venceu a Argentina na última Copa do Mundo. Lembram disso? Pois é, a Argentina perdeu o jogo de estreia, depois, ó, deslanchou, acho que acabou sendo muito bom para a seleção argentina. E aqui é óbvio, né? A Espanha é uma das melhores seleções do mundo, então é para mim a cabeça de chave e também a que tem mais condições de ser primeiro lugar. O Uruguai, apesar de ser a segunda potência óbvia por aqui, tem muitos problemas também na questão do técnico, tá? Para quem não sabe, tá? O Uruguai nesse momento, né? Reza a lenda, né? Rezam notícias que Valverde e Darwin Núñez disseram que só jogam na seleção, tá? Se o nosso querido... Opa, não coloquei aqui, ó. Se o nosso querido Marcelo Bielsa sair. Então tem um problema complicadíssimo, porque o Valverde é importantíssimo para a seleção e querendo nós ou não, gostando você ou não do Darwin Núñez, ele é um ótimo nome para o ataque ainda, né? Na atualidade, já que não tem mais Suárez e Cavani. Então para mim, Espanha, tá? Cabo Verde, não sei o que vai fazer na Copa do Mundo, para ser bem sincero, eu vi o jogo de classificação de Cabo Verde e não foi uma coisa assim que eu me surpreendi, futebolisticamente falando, tá? Então acho que até a Arábia tá um pouco à frente, tá? Então acho que é uma briga para terceiro lugar aqui e a Uruguai, se acertar, vai para segundo e obviamente vai querer complicar bastante o jogo da Espanha para ser primeiro. Seguindo, grupo I. Cara, olha que grupo, para mim o grupo da morte, não sei se vocês concordam comigo ou não. Noruega, França, Senegal,
Apesar de difícil falar grupo da morte com 3 classificados, né? Mas enfim. E aí depois vem um da FIFA, que pode ser Bolívia, Suriname e Iraque. Bolívia, Suriname e Iraque. Qualquer um dos que vier, pra mim é saco de pancada. E aí depois a gente tem uma briga muito interessante entre Noruega e Senegal pra ver quem vai ser o segundo, tá? Senegal tem uma ótima seleção, tá? Só pra gente, pra vocês verem alguns jogadores do Senegal, tá? Tem Nicolas Jackson, que voltou a fazer gol lá no Bayern de Munique. O Ismaïla Sarr, tá? O Mbaye, que vem jogando cada vez mais ali no Paris Saint-Germain. Aí depois pode ter um Boulaye Dia. Depois a gente vai pro Sadio Mané. O Ndiaye do Everton também muito bom. O Pape Matar. A gente viu, né? O jogo contra a seleção brasileira. Que sabe, mesmo que eles perderam, né? O jogo contra nós. A gente sabe que tem bons jogadores. Tem o Koulibaly lá na defesa e tal. Tem material humano pra brigar, tá? E aí depois a gente tem a Noruega, que na minha opinião, tá? Hoje é a segunda força desse grupo com muita facilidade, tá? Com Haaland, Sorloth, Odegaard e outros jogadores, tá? E aí eu falo pra vocês para ficarem de olho no Antônio Nuso, que talvez seja menos conhecido, mas também é um excelente jogador, joga muito futebol por aqui. E aí depois a França, cara, não tem o que falar, né, mano? A seleção francesa é espetacular e obviamente é a favorita nesse grupo, mas eu tô interessado muito em ver os confrontos contra a Noruega, tá? Aliás, né? É um time muito ofensivo. Eu gosto muito, vamos ver como que vai ser na Copa do Mundo depois de muitos anos, né? Mas vai ser legal de ver esse grupo. Pra mim é o grupo que eu vou ficar de olho. Grupo J. Argélia, Argentina, Áustria e Jordânia. Já adianto pra vocês, não conheço muito da Jordânia, tá? Fazer alguma coisa por aqui pra mim vai ser surpresa. A Áustria, acho que sempre teve ali bons jogadores, mas nunca fez assim uma campanha maravilhosa. Eu vejo jogos na Europa, às vezes dificulta um pouquinho contra adversários até mais frágeis. A Argélia é uma seleção que tem muitos bons nomes, né? Claro, Riyad Mahrez é o principal deles, mas tem um jogador que inclusive eu falei no vídeo que vai aparecer aqui para vocês aqui na tela, que eu falei de 5 jogadores aí africanos para vocês ficarem de olho, que é o nosso querido, cadê? Eu acho que tá aqui, tá no ataque, o Anis Hadi Moussa, né? Que é um ponta direita muito bom da equipe do Feyenoord. Tá jogando muita bola, assim como o Amura, que vem marcando com muita frequência, jogador do Wolfsburg marcando com bastante frequência na Argélia. Então tem bons nomes essa Argélia sim, mas claro, a Argentina e Lionel Messi ainda chega como clara favorita, com uma briga direta de Argélia e Áustria para ser o segundo lugar. E a Jordânia, realmente, eu não sei o que esperar dessa Jordânia. Se vocês conhecerem, vocês comentem aí, tá? Falamos em Messi e Argentina, tem que ter Cristiano Ronaldo tão pertinho, inclusive pode acontecer esse confronto, hein? Já pensou um Portugal e Argentina numa Copa, com Cristiano Ronaldo de um lado, Messi do outro? Cara, eu acho que ia fechar com chave de ouro, já que ambos estão chegando no seu final da carreira, pra gente ver, assim, o máximo dos dois, né? Pra matar a saudade dessa rivalidade, que na minha opinião é besteira quando a gente briga por isso, mas é muito legal da gente ver. Bom, começando com o Uzbequistão, do Kuzanov, jogador do Manchester City, né? Eu vi, cara, o VSR falando sobre o Kuzanov, sobre o Uzbequistão, perdão, e disse que é um time muito complicado de ser enfrentado. Tem jogo duro aí e tal. Eu, sinceramente, não conheço, tá? Colômbia é um time que eu gosto muito. É uma seleção ali que, obviamente, é limitada se tratando de elenco, mas é uma seleção que pode dar bastante trabalho. Portugal, obviamente, é a principal seleção. Além do Cristiano Ronaldo hoje, já acredito que divide muita responsabilidade com diversos jogadores. Tem Bruno Fernandes, tem o Vitinha, tem... quem mais? Bernardo Silva, tem Rafael Leão, que tem que jogar mais na seleção, né? Parece o Vini Júnior, não consegue desenrolar ali. Mas enfim, uma seleção realmente muito forte e tem que ser bem respeitada. E aí por fim no playoff, cara, playoff, eu acho que quem vier vai brigar ali com o Uzbequistão como terceiro, né? Nova Caledônia, Jamaica e República Democrática do Congo. Eu diria um palpite que quem passa é o Congo aqui, tá? Mas pode ser um palpite errado aqui da minha parte. Então, pra mim, Portugal classifica, segundo Colômbia, tá? E vai fazer jogo duro contra Portugal também. E aí depois, eu acho que aí é um pega pra capar entre Uzbequistão e quem vier. E aí por fim a gente chega no grupo L, o último grupo, com Panamá, Inglaterra, Croácia e Gana. Cara, briga boa, né? Briga boa, que bom que a gente se livrou da Croácia, né? De qualquer forma. Mas assim, Panamá abaixo, né? Acho que Panamá abaixo, América Central ali já é um degrau abaixo, futebolisticamente falando. Inglaterra, claro, chega como uma das favoritas, como sempre, né? Será que vai vencer? Acho que não, acho que vai dar Brasil, hein? Croácia, que sempre chega daquele jeitinho, né? É a Croácia, não tem o Modric e tal, o Modric tá velho e sempre dá trabalho. E Gana, que tem uma ótima seleção também. Não vou falar da Inglaterra, que vocês conhecem muito bem, né?
mas a Croácia eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco dela, né? Lembrando que na última Copa ainda tinha uns nomes ali mais experientes, né? Mas ainda continua com esses nomes experientes, como por exemplo Ivan Perisic, o Luka Modric com 40 anos provavelmente vai para uma próxima Copa do Mundo, o Pasalic que também já estava numa próxima Copa, e esse jogador aqui que vale a pena a gente ficar de olho, que é o Petar Sucic. Tá jogando muito bem ali na Internacional e provavelmente vai ser aí titular aqui nessa próxima Copa do Mundo. Tem o Guardiol, né, 23 anos, jogar muito a Copa do Mundo. Stanisic também é um jogador. Me preocupa um pouco a zaga, para ser sincero, né? Com exceção dos Guardiol, não sei se vai jogar de lateral esquerdo ou não, mas aí a gente já vai para um Kale Tatar, um Pongracic, são jogadores menos conhecidos por aqui, tá? E aí o Livakovic também tá bem encostado, né? Ele pegou pênalti contra a seleção brasileira lá no Girona, inclusive ele tá querendo mudar de clube para tentar chegar na Copa do Mundo jogando futebol, né? E aí a gente tem a Gana do Otuador, né? Com ótimos jogadores, tá? Kamaldin Sulemana, no Amado Lyon, depois a gente também tem o Mohamed Kudus, que é a principal estrela desse time, Thomas Partey, o Semenyo, né? Que muita gente está querendo aqui, artilheiro do Bournemouth, tem o Iñaki Williams, é uma boa seleção, também é uma boa seleção por aqui, beleza? Então eu acho que foi feita a análise aqui, acho que deu para falar de todas as seleções, deu para falar da seleção brasileira, deu para falar dos outros grupos aqui brevemente, né? Que senão esse vídeo ia ficar com 1h30 de duração, mas é isso. Acho que o Brasil tem grandes condições de classificar e depois eu quero que vocês comentem o que vocês acharam da análise dos outros grupos. Valeu? Se inscreve se você chegou até aqui e tamo junto.